Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barrete. E agora que estamos em contagem decrescente para a grande noite dos Oscars, resolvemos trazer mais um filme que está entre os nomeados. Falo de um filme que está nomeado para melhor ator principal, melhor cinematografia e melhor direção de arte. Que filme é este? The Tragedy of Macbeth. Portanto, em português, A Tragédia de Macbeth, que é um filme realizado por Joel Coen, um dos irmãos Coen, e é uma adaptação da obra literária e teatral de William Shakespeare, Macbeth. No papel do nosso herói principal temos Denzel Washington, portanto a fazer o papel Macbeth, e ao seu lado, como Lady Macbeth, Frances McDormand, perdão. E entre outros atores também de renome, não vou estar aqui a dizer mais, destaco só estes dois, mas convido-vos a ver a ficha do filme e convido-vos ainda mais a ver o filme, independentemente do que nós vamos aqui dizer. Assim, muito rapidamente, The Tragedy of Macbeth, quanto à história do nosso guerreiro, do nosso lord escocês Macbeth, que após um encontro com três bruxas, digamos assim, three witches, que lhe destinam um futuro risonho ou de poder. A partir desse momento, Macbeth, digamos que fica seduzido e cego com essa ambição de tudo o que lhe prometeram. E sem mais demoras, cumprimento os meus colegas, obviamente, Tiago, Bernardo, como estão? Saudações, Olá, tudo em ordem, cinéfilos. exatamente. Olá, cinéfilas, está tudo dito. Basta um olá e um cinéfilas pelo meio, está tudo ótimo. Bem, mas vamos ao que interessa. Realmente aqui um filme bastante ambicioso, eu diria, um adjetivo que eu deixo já aqui, mas começo já pelas vossas intervenções e pergunto a ti, Bernardo, o que é que me podes dizer da tua experiência na visualização deste The Tragedy of Macbeth? Muito bem, portanto, uma história já conhecida, reinterpretada no cinema várias vezes, pelo Polanski, pelo Kurosawa. Várias interpretações têm sido feitas ao longo da história. Chegaste a ver alguma delas, já agora? O Throne of Blood, do Kurosawa, de 57, que eu destaco particularmente, que já vou fazer comparações com esta versão do Joel Coen, que aqui realiza e escreve o argumento a primeira vez que ele o faz de forma individual, portanto, Sem o irmão. sem o seu irmão, exatamente, e que é, portanto, um deep art, um seguimento da sua carreira um pouco estranho, porque pensei que optaria por algo mais pessoal para ele e não reinterpretar aqui uma história que, que já foi feito várias vezes. Mas ele aqui claramente tenta dar-lhe toques modernistas. Ele inspira-se fortemente no expressionismo alemão, em filmes como o Dr. Caligari, como o Paixão de Joana d'Arc. Portanto, está aqui a retratar inspiração em realizadores como o Robert Vine ou o Carl Dreyer. Ele enfatiza muito as faces, o que é fácil, porque visualmente a produção é minimalista e angular, e as faces, portanto, a porosidade das faces sobressai com os close-ups muito facilmente. É também uma visão mais sombria da peça, que é trágica por natureza, mas portanto, esse tom mais obscuro é contrastado com o facto de ser um filme muito polido visualmente, e isso acrescenta uma dimensão avant-garde ao expressionismo que está aqui a ser retratado. Portanto, a fotografia é preto e branco, e é na essência um elenco de fotografias constantemente surpreendentes que aqui o Joel Coen consegue oferecer-nos. Nesse aspecto o filme é praticamente irrepreensível, ainda que por vezes seja um pouco estéril. Acho que a desconstrução desta peça é feita às suas necessidades básicas, e entrando aqui um bocadinho mais na construção das personagens, cada personagem serve uma função muito nuclear, não lhes é adicionada mais carne, além daquilo que as personagens servem como função.
Portanto, é um exercício estilístico de veras prodigioso, mas que acredito que, por exemplo, em comparação com o Throne of Blood, esta é uma interpretação narrativamente menos ambiciosa, porque o Throne of Blood é um filme mais tátil, acho que não tem medo de sujar as mãos na terra e na lama, e esse lado mais cru acho que está muito intrínseco à história deste regicídio e nas suas consequências na psique, neste caso da personagem do Denzel Washington, Macbeth, que leva por inerência à falência moral do seu protagonista. No entanto, numa história que, no seguimento que estás a dizer, até acho que é bastante literal, não é? Com a peça, não é? Em si, sim, portanto, daí tu dizes que, lá está, se calhar não é assim tão ambiciosa quanto isso nesse aspecto. visualmente sim, mas narrativamente aquilo que o Coen quer fazer é modernizar a peça, mas a que custo? Torná-la mais minimalista, mais moderna. A minha questão é a que custo? O que é que está aqui em causa que se perde? E eu acho que essa dimensão, acho que há aqui uma dimensão mais fervorosa que se perde nesta peça, nesta reinterpretação da peça, e isso é extensível mesmo às interpretações. Eu dou o exemplo, acho que, por exemplo, o Denzel Washington está particularmente bom, mas mesmo nas cenas em que ele tem mais rédea livre para discursar num tom mais elevado e mais apaixonante, acho que ele não tira o máximo proveito dessa permissão. Ele próprio é frio, não é? Sim, como todo o filme. E essa frieza está marcada nas personagens e no espaço. É facilmente um filme no qual é praticamente impossível sentirmos o calor daquilo que está a acontecer. É muito. Essa palavra frieza aplica-se aqui, acho que é muito engraçado dizeres isso, Bernardo, porque eu, a meio do filme, eu pensei, este filme não resultaria melhor se não fosse a preto e branco, em termos nesse aspecto. Pensei alto nesse sentido. E eu acho que, por um lado, em termos de cinematografia, resulta muito, muito bem assim. Agora, em termos do que é nos aproximarmos das personagens, de sentir esse calor cinematográfico, digamos assim, se calhar acho que vai contra o filme. Não estou a dizer que foi uma má escolha, estou só a dizer que também é interessante pensarmos no que poderia ter sido diferente. Sim, acaba por ser ligeiramente recatado nesse aspecto, e isso Não será provoca alguma frieza no espectador. Não será demasiado frio, quer por dentro, quer por fora? É a grande questão. Eu acredito que sim, por exemplo, em comparação com a reinterpretação do Kurosawa. Agora, pronto, numa primeira instância é o que tenho a dizer. Ok. Passo-te a palavra, Tiago. É isso. Sim, olha, vou um bocadinho na tua linha, muito sinceramente. Acho que falta empatia a este filme. Empatia no sentido em que isto quase que é, portanto, uma peça de teatro, portanto, transposta para um ecrã fílmico, não é? E, portanto, numa peça de teatro é mais difícil, na minha opinião, tu conseguires te envolver no seio, portanto, narrativo. E eu acho que, porque é quase uma experiência à parte, é como se nós estivéssemos ali, mas não estivéssemos ali. Não sei se me estou a fazer entender. Enquanto que com o cinema, eu acho que uma das valências do cinema é conseguir nos transportar para dentro da narrativa, como se nós estivéssemos ali a participar no filme, que é algo que aqui não acontece. E eu acho que isso prejudica o filme, porque este filme é, acima de tudo, um filme, apesar de ser uma adaptação da obra do Shakespeare. E, na minha opinião, portanto, a forma como nós nos ligamos às nossas personagens, em particular com a personagem interpretada por Denzel Washington, do início ao fim, é demasiado frio e distante, e é quase como nós vemos a tragédia da nossa personagem, a tragédia de Macbeth, mas não nos sentimos particularmente afetados com isso, do A início ao própria fim. Lady Macbeth é aqui uma personagem muito volátil. O impacto que ela tem na narrativa não é tão forte como, retomo,
a personagem interpretada na Lady Macbeth no Throne of Blood tem muito mais malícia, nota-se que tem muito mais influência no enredo, é mais participativa. E aqui é quase como se estivéssemos a jogar xadrez, o Coen está a jogar xadrez com peças que estão, retomo esta ideia, despidas à sua função nuclear na narrativa e não acrescentam, em termos de complexidade dramática, muito à peça. Porque é como se estivéssemos a ver um exercício de estilo muitíssimo bem feito, mas que pertencia, por exemplo, a um museu. Exatamente, exatamente. Ou seja, esse distanciamento cinematográfico quase que per si invalida a transposição da obra para o ecrã cinematográfico, por extensão. Portanto, na minha opinião, portanto, há alguns problemas nesse sentido, ainda que estruturalmente, esteticamente, este filme esteja, como eu estava aqui a partilhar com o Diogo, na minha opinião, belíssimo. Estruturalmente, visualmente, a nível sonoro, é uma produção muito ousada e que resulta bastante bem. Agora, como a narrativa se constrói do início ao fim, penso que não envolve o espectador para, portanto, uma experiência globalmente positiva e coesa como um todo. Mas pronto, eu fico-me por aqui na minha primeira intervenção e vou deixar não, se o moderador quiser, obviamente ele é que escolhe. Pronto, eu não Comentar. sei se querem que o moderador também comece aqui a debitar coisas. Vamos a votos, quem quer. Sim, Eu quero. podes. Muito bem, Força. pronto. Não, isto é sempre bom, portanto, ouvir-vos a vocês os dois, não é? Portanto, quando sou eu moderar e depois também tirar aqui as minhas ideias. Mas sim, eu penso que se calhar vamos muito no mesmo sentido. Parece-me que não seria quase um absurdo dizer que isto aqui tem, digamos, defeitos técnicos, que poderá ter alguns, pronto, eu não sou totalmente versado na matéria, mas tecnicamente acho quase que é uma obra irrepreensível, como aí está, também dei por mim a pensar muito nisso, como tu referiste, Bernardo, esse lado expressionista, portanto aqui esta questão do preto e branco, agora numa obra mais recente a fazer-me lembrar, por exemplo, da Lighthouse do Eggers, que também, mesmo como certos planos se iam desenvolver das cenas, apesar de no Eggers tu teres um bocado mais de paranoia e mais movimento, aqui eu penso que a fotografia funciona melhor, ou seja, tu tens muitos planos fechados e tu tens certas cenas também que se passam como se fosse num palco de teatro, onde tu tens um Sim. fundo quase inexistente ou só um fumo branco, portanto por vezes o Joel Coen opta mesmo por relembrar ao espectador que isto no fundo é uma obra que pertence ao teatro e não tanto ao grande ecrã, penso eu. E depois, como vocês têm nos vossos fundos, tens fotografias de grande plano, pá, simplesmente excepcionais. Portanto, por aí, eu penso que visualmente esta Tragedy of Macbeth é algo muito, muito ambicioso e, a meu ver, extremamente belo e gostei muito nesse sentido, eu admito. Portanto, eram esses momentos que até me faziam abrir mais os olhos. Porquê? Porque o Diogo às vezes precisava de abrir um bocadinho os olhos. Porque realmente o que acontece? Tentar acrescentar o que vocês já disseram e não estar a passar muito por cima. O problema deste Tragedy of Macbeth é que o Joel Coen, quando inicia este projeto, ele tem uma ideia fixa, que é manter os diálogos muito idênticos ao que é a peça do William Shakespeare. E a gramática e a própria retórica, a própria linguagem, a comunicação, de há 500 anos atrás quase, portanto isto é uma obra de 1606, se não me engano do que vi, 400, vamos para 400 anos. Há 400 anos, os diálogos e a forma como se comunicava era muito diferente, portanto, é óbvio que as pessoas no seu dia-a-dia não comunicavam como os escritores o escreviam como William Shakespeare escrevia, até porque ele era um poeta e nota-se claramente a própria questão da rima e tudo, portanto, mesmo Exato. vendo com legendas, mas em inglês nós percebemos, é belíssimo, esse lado falado, é uma obra que falada é bela de se ouvir, mas eu penso que essa comunicação e do que é a mensagem, e depois entra aqui a tal questão dos personagens serem muito agarrados
muito agarrados à obra e não haver provavelmente um acrescento à sua personalidade enquanto atores e enquanto personagens naquela obra, nesta adaptação em específico, eu penso que isto se torna um bocado monótono e perdoem-me se eu, se calhar por não ter visto outras adaptações do Macbeth ou ainda não ter explorado muito o universo shakespeariano, eu penso que esta obra em certos momentos se torna chata. Apesar de ter Está dito. Não, mas é verdade. Trocando por miúdos, tudo o que estamos aqui a discutir, eu penso que é isso que acontece. Tu tens um exercício técnico fabuloso e depois tu tens uma linguagem que já não é adequada e que o Joel Coen, pá, é opção artística, respeito, mas eu se calhar preferia ver isto num teatro, no Teatro São João, por exemplo, ou no Teatro Rivoli, do que estar a ver em casa. Quer dizer, é que isto nem no É uma obra cinema eu vi, demasiado isto aqui literal. isto é da Apple TV. Portanto, isto nem no cinema está, porque no cinema realmente o grande ecrã ainda te poderia dar esse deslumbre, desse tal lado técnico que nós três aqui falamos. Agora, até em casa, nesse aspecto, acho que é realmente uma escolha de distribuição até bastante infeliz. Torna-se monótona, é uma linguagem muito presa. E eu penso que isso retira muito ao filme, indo ao encontro até do que o Tiago disse agora no fim. É verdade, e tu também já mencionaste isso, Bernardo. Os personagens não. Falta ali alguma coisa que nos faça querer, digamos, agarrar à história, para a história também, pronto, já ser conhecida, como vocês falaram, mas falta alguma coisa para nos aproximarmos mais. E porquê? Porque essa tal barreira linguística, a meu ver, portanto, não é o propriamente tornar-se confuso, uma pessoa percebe a história, mas, por exemplo, a Lady Macbeth, tu até teceste agora a comparação para com a obra do Kurosawa, onde ela tem realmente muito mais influência e faz todo sentido que ela é uma espécie de mau espírito pronto, que lava a cabeça, digamos assim, ao Macbeth, não é? Uma atriz como a Frances McDormand, eu penso que esteve bastante abaixo do que é possível para um papel como a Lady Macbeth ali. Por exemplo, Que é a esposa do Joel Coen. Queria só deixar o nota. acho que nesse aspecto a nível de elenco, acho que a Frances McDormand é muito mal aproveitada, utilizando aqui uma linguagem mais direta. Contudo, o Denzel, mesmo vocês achando se calhar que ele poderia estar até um bocadinho mais livre. Sim, eu não fiz referência à interpretação do Denzel, acho que está muito bem e merece, obviamente, a interpretação. Acho é que é Mas daqueles concordas com o que o casos. Bernardo disse, que acho que poderia estar mais livre em si? Sim, O eu próprio acho que Denzel? é um problema do filme, porque, Eles, sim. é difícil quando uma personagem está a tentar puxar o filme para cima e o filme não consegue acompanhar. Portanto, acho que é uma interpretação boa e digna. Agora, claro que isto portanto, é uma escada que as personagens e o filme e a narrativa, portanto, caminham ao mesmo nível. E é quase ao mesmo nível, na minha opinião. Sim, eu quis saber isto porque eu realmente destaco o papel do Denzel. Acho que mesmo a linguagem corporal, eu penso que ele consegue estar também um bocado acima dos outros. A meu ver também porque o próprio Joel Coen com certeza lhe deu mais prioridade. Portanto, isto é um filme também que, se formos a analisar, mesmo mantendo o tal critério e a tal fidelidade à obra escrita, é muito o Macbeth em si. Portanto, o que há à volta também vamos tendo alguns glimpses, mas é realmente o foco muito no Macbeth. Pronto, faz algum sentido, mas penso que também por aí o próprio Denzel acaba por beneficiar e, a meu ver, bem, porque se não fosse isso, sinceramente, acho que me tinha custado ainda mais ver este filme do início ao fim. Não é extremamente longo, nem a 2 horas chega, mas pronto, resumindo muito a minha intervenção e se calhar já posso dar a minha nota Sim. com o que acabei de dizer. Acho que o aspecto visual e técnico sobressai-se muito mais do que propriamente a história em si. E com isto, o juízo que eu fiz, pronto, também deixando a ressalva de não ser nenhum expert no universo do William Shakespeare, e eu penso que isso também é importante aqui, mas pronto, quem o for, desculpem o juízo que eu irei fazer, mas para mim, o The Tragedy of Macbeth são 2 estrelas e meia, portanto é uma recomendação bastante leve. Acho que para quem gosta de cinema deve ver esta obra, mas sinceramente não me parece que seja um filme que tão cedo eu vá querer rever, seja em que circunstância for, a não ser
pronto, deixo aqui se calhar um à parte, se me envolver cada vez mais no universo do William Shakespeare, nesta tal arte, neste exercício artístico, tu falaste que parece um filme que deve estar num museu. Gostei muito dessa tua fala, Sem Bernardo. dúvida. Isto é um filme, uma peça de museu. Só aí, se calhar, voltarei a ver este filme e poderei retirar-me ainda mais dele. Aí sim, agora, como um fã de cinema, um cinéfilo, e para todos que nos estão a ouvir aí desse lado, é uma leve recomendação, 2 estrelas e meia, mas vejam o filme. Bernardo, podes dizer a tua nota. Eu adianto que dou 3 estrelas em 4 ao filme, muito apesar de eu ter as minhas reservas quanto à frieza dramática do filme e contra a desenvoltura das personagens, eu acho que, apesar do filme pertencer a uma exposição e um museu, está também ao mesmo tempo a contribuir para um movimento modernista visual que olha para o passado, reinterpreta e tece considerações sobre aquilo que é o presente e que pode ser o futuro da linguagem cinematográfica. Portanto, há aqui um lado interessante, um jogo entre passado, presente e aquilo que se antecipa ser o futuro de algumas obras de cariz mais independente, cariz mais art house, digamos assim. E acho que nesse aspecto, ainda que não me tenha de longe emocionado ou fazer vibrar, acho que há aqui um lado estético que funciona para com as intenções do Joel Cohen e que não deve ser ignorado e que eu tenho que dar mérito, ainda que de facto não me tenha exacerbado de todo, nem arrebatado. Porém, 3 estrelas em 4 parece-me justo. Se fosse mais versado em Shakespeare e possivelmente nas versões anteriores cinematográficas, por exemplo, não via do Roman Polanski, entre outras várias que existem ao longo da história de cinema, se calhar teria uma visão ainda mais robusta sobre este The Tragedy of Macbeth de 2021. Para nós também é 2021, certo? Sim, penso que podemos considerar 2021. Sim, ainda que sim. Mas ou só estreou em 2022? Não, foi em 2021 ainda. Ok, pronto. Sim. É isto. Vejam o filme, mas com estas atenções que temos falado ao longo do podcast. Sim, Tiago. e agora chegou a minha altura, não é? Portanto, a minha nota é 2 estrelas e meia em 4, muito na linha do que tem sido o que nós falámos até aqui. E para fechar, antes das recomendações, há uma frase, portanto, do nosso Macbeth, em que ele diz: quem pode ser sensato no assombro, sereno, furioso, indiferente e leal ao mesmo tempo. E eu acho que o filme tenta ser muitas coisas ao mesmo tempo e não consegue ser grande parte do tempo nenhuma delas. Pronto, só fazer este complemento para fechar em beleza, penso eu. Existem muitas boas frases, não é? Este é o lado bom de ser uma obra de Shakespeare. Eu, por acaso, não referi nenhuma, mas sim, existiam umas quantas, sem dúvida, que nos poderiam levar a refletir nessa tal mensagem, se calhar muitas vezes contemporâneo, esse exercício humano, não é? Que acaba sempre por acontecer, se calhar um bocado por isso, às vezes não conseguimos interpretar tão bem certas mensagens, precisamos realmente entrar neste universo destes artistas. Uhum. E se calhar posso adiantar já a minha recomendação, se não quiserem acrescentar nada, que é nada mais nada menos do que... Diz Bernardo. Não quero. Ok. Ele quer saber o que é que vais recomendar. Exatamente. Eu vou recomendar o filme Belfast, de 2021. É por ser a preto e branco, não é? Como é óbvio, há aqui uma relação estreita com este filme. Continuar. Não, acima de tudo, não vou entrar aqui em plots, mas acima de tudo acho que tem uma beleza contemplativa bastante forte, e apesar de eu achar que a narrativa podia estar um bocadinho mais coesa como um todo, acho que se consegue extrair significados muito próprios
da essência humana num contexto bastante problemático, portanto, na Irlanda do Norte, nos anos 60, se não estou em erro. Portanto, temos um protagonista de 9 anos que tem que lida com todo o alvoroço que o seu país está a passar, e eu acho que de facto se consegue extrair coisas muito boas e bonitas, humanamente falando, intelectualmente falando também, deste filme, e é por isso que eu recomendo como um todo. Muito bem. Bernardo. Muito bem, eu para dar continuidade ao preto e branco vou recomendar o Come On, Come On. Não, estou a brincar, estou a brincar. Não, vou recomendar um filme a cores, porém poderia ser perfeitamente a preto e branco, dado a situação que estamos a passar atualmente, pelo menos já a data da gravação deste podcast. Eu vou recomendar o filme ucraniano Zabuti, Muito bem. ou The Forgotten. Devíamos todos ter recomendado um filme ucraniano. É um filme de 2019, mas que só estreia em Portugal em 2022. É um filme realizado pela Daria Onishenko, ucraniana. Conta a história de Nina, que é interpretada maravilhosamente pela Marina Koshikina, que é uma professora de ucraniano, 30 anos, que não pode deixar a cidade de Luhansk, que é ocupada pelos separatistas no leste da Ucrânia. E também o Andriy, um estudante de 17 anos que ficou órfão após a guerra, e os seus caminhos cruzam-se num filme de injustiça, com valores patrióticos, com cenas bastante cruéis, e que expressam a opressão russa em território ucraniano. É um filme intimista que oferece uma perspectiva humana, uma perspectiva no terreno de uma pátria sobre constante ameaça, e que serve como uma peça canónica também para entendermos um pouco melhor os eventos bélicos atualmente que tanto lamentamos. Portanto, não é uma guerra do agora, é uma guerra que se já tem vindo a travar ao longo de vários anos e que agora está a escalar para proporções perfeitamente lamentáveis. Sem dúvida. Sim, tocaste no ponto, boa recomendação. Pronto, eu se calhar também poderia dizer que ia também ao encontro disso, mas não, eu vou fugir um bocado. Portanto, para fazer esquecer, voltar ao passado, eu recomendo uma coisa que estreou há não muito tempo. É uma série, portanto está ainda a decorrer, ainda não acabou a primeira temporada, sai um episódio por semana. Falo nada mais, nada menos que da Gilded Age, que é do mesmo criador do Downton Abbey, portanto o Julian Fellows. E pronto, por ter gostado também muito do Downton Abbey, experimentei aqui esta Gilded Age, uma produção da HBO, que conta basicamente a ascensão dos novos ricos em Nova York. Portanto, se em Downton Abbey nós tínhamos a alta sociedade, final do século XIX e por aí adiante, de uns monarcas ingleses, ou digamos da alta sociedade inglesa, aqui temos da alta sociedade nova-iorquina, mas a meu ver mais abrangente, e daí penso que Gilded Age consegue, para além da sua excelente caracterização, uma marca já do Julian Fellows, consegue ter uma visão mais abrangente que Downton Abbey, portanto, olha mais à sua volta, não se concentra só em certas personagens, mas consegue também dar conta de tudo o que se estava a passar numa Nova Iorque em ebulição, numa Nova Iorque que estava a receber os novos ricos, e que percebermos que uma sociedade já institucionalizada na cidade recusa, digamos, quem vem com poder, o novo poder, a nova instituição, uma nova sociedade, essa transformação. Portanto, o Gilded Age consegue abordar isso tudo. Eu penso que, nesse sentido, como documento histórico e a juntar também um drama, a meu ver, também bastante equilibrado, penso que é uma série que vale a pena ter em conta. Portanto, The Gilded Age na HBO. E assim sendo, subscrevam o canal, porque mais novidades destas, não só a analisar, mas também como recomendação, são todas as semanas, e portanto não... E pronto, e nós somos três gajos porreiros, às vezes com convidados também. Portanto, subscrevam o canal para ter a notificação de cada vez que sai um vídeo novo. Estejam atentos à nossa página de Facebook, visitem o site, obarreto.com, e, obviamente, se quiserem ouvir este podcast ou outros podcasts anteriores, podem fazê-lo através do nosso canal do YouTube, do Google Podcasts, iTunes, Anchor e Spotify. E com isto,
meus caros, minhas caras, esperemos que muita coisa do que se passa à nossa volta se resolva. Nós prometemos também não só estarmos atentos, mas podemos também fazer-nos esquecer um bocadinho do que se passa lá fora de mais triste e empolgarmos-nos aqui todos e também a discutir, portanto também comentem, a discutir aqui obras de arte, música, cinema, séries, poesia, literatura, o que vocês quiserem, o que seja, mandem para cá. Nós estamos aqui também atentos aos Oscars, quer dizer, no final do próximo mês. Portanto, seguimos juntos, seguimos esta caminhada cinéfila com todos vocês. Muito obrigado. Grande abraço. Ricardo, somos Abraço. nós, não se Ricardo, esqueça. exatamente.